sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade nesse mês belíssimo que a humanidade comemora o Natal de Jesus. E nós, como nosso assunto é mediunidade, a gente resolveu retrabalhar o livro Mediunidade com Jesus, que é um livro que foi editado pela editora Fonte Viva, editora espírita cristã Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio Vieira de Souza. E hoje nós vamos estudar o capítulo 18, que é Ante o Fenômeno Mediúnico. E é sobre o Cântico de Maria, em que ela fala assim, anotado em Lucas capítulo 1, versículo 49. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E aí Maria de Nazaré, que fez essa fala, esse salmo. E o nosso querido amigo, irmão Carlos, vem falando para a gente assim. A mediunidade, ou os dons espirituais, distribuídos pelo Criador para todas as criaturas, sempre foi campo fértil para a produção do maravilhoso, também vistos por muitos como sobrenatural. Então, é essa questão do maravilhoso e sobrenatural que o livro dos médiuns, Kardec, lá nas noções preliminares, ele vem falando sobre isto. Logo no capítulo 2 do livro dos médiuns, das noções preliminares, ele vem falando sobre essa questão. E é muito interessante, eu vou até ler o item 7, que ele diz assim, se a crença nos espíritos e nas suas manifestações constituísse uma concepção isolada, o produto de um sistema, ela poderia, com aparente razão, ser suspeita de ilusória. Mas, digam-nos mais uma vez, por que encontramos tão vivo em todos os povos antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Dizem alguns críticos, porque o homem em todos os tempos gostou do maravilhoso. Mas para vós, o que significa maravilhoso? O que é sobrenatural? O que entendeste por sobrenatural? O que é contrário à lei da natureza. As leis da natureza, desculpem. Conheceis, portanto, tão bem essas leis que vos é possível estabelecer um limite ao poder de Deus? Pois bem, então provai que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrários às leis da natureza, que não é nem pode ser uma dessas leis. E aí ele vem falando para gente seguir a doutrina espírita, e ver esse encadeamento, se não possui os caracteres de uma lei admirável, que são, muitas vezes, de tudo que as leis filosóficas não puderam resolver até agora. Ele vem falando do pensamento como um dos atributos do espírito, a possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e transmitir seu pensamento resulta, se podemos assim nos exprimir, de sua constituição fisiológica. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Então, meus amigos, é belíssima a expressão da espiritualidade acerca desse fato. E a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes quem se aproxima do fenômeno mediúnico, quem se aproxima do médium, quem se aproxima na casa espírita, ele vem com essa ideia do maravilhoso, do sobrenatural, que vão ser resolvidas coisas. É que naquela encarnação tem uma outra vertente, quer dizer, que a resolução é outra, é de aproveitamento, é de aprendizagem. Então essa ideia, esse pensamento mágico,
essa ideia milagreira, ela continua. Ela continua a existir entre nós, apesar de estarmos no século XXI, inteligência artificial, mas a gente continua buscando o milagre, que nada mais é que uma forma prática, fácil, de resolver nossas questões, não é? Então, continua o irmão Carlos falando nessa obra Mediunidade com Jesus, no capítulo 18, Antifenômeno Mediúnico. Ele diz: certamente, a ocorrência de alguns fenômenos mediúnicos em especial provoca uma atitude de deslumbramento, a qual pode ser acompanhada de medo. Então, às vezes, o fenômeno mediúnico é tão patente, e às vezes eu acho que ele é mais, ele chama mais atenção porque ele é inusitado. Ninguém estava esperando aquele acontecimento, aquele fato, aí o fato acontece. Então, isso causa uma certa desorganização, vamos dizer assim, da nossa emoção, da nossa atenção, do nosso grau de previsibilidade. E aí a gente fica um tanto amedrontado, porque a gente está vendo que a gente não tem controle de tudo, mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, não é? Muitas vezes as coisas acontecem para a gente pensar um pouco o que eu controlo, como eu controlo, e até pensar nesse poder que é ilusório, que a gente acha que detém, mas ele não é real, não é? Então continua ele a falar. A presença deles na humanidade, na história da humanidade, teve sempre o objetivo de auxiliar as criaturas, tanto no aspecto do socorro direto, quanto no aspecto educativo, instigando os mais atentos ao estudo para o melhor entendimento do fato. Então o fenômeno ele mexe com o sentido. E aí a gente sabe que quando alguma coisa nos impressiona, das duas uma, né? Ou eu procuro uma resolução, ou eu fico parada, né? E aí o procurar resolução é através do estudo, é através do contato com o outro, é a gente sair do isolamento e entrar numa faixa assim mais saudável, de entendimento, de compreensão, né? De raciocínio, às vezes até de mudança de postura em determinadas questões que estão impossibilitando a gente de perceber o bem-estar, o socorro. Quantas vezes nós impedimos a chegada do socorro em função das nossas crenças, das nossas posturas e nossos hábitos. E ele então continua a nos falar. Infelizmente, os menos afeitos ao aprendizado sistematizado envolveram tais ocorrências no rol do miraculoso, exigindo do Pai uma postura de derrogador de suas próprias leis, sendo que, se isso não acontecesse, ele estaria se mostrando impotente no seu lugar de Senhor da vida. E a gente, às vezes, na prece, a gente fica querendo que a vontade de Deus seja mudada. Mas se Deus é perfeito, a sua vontade é perfeitíssima. Então, nessa hora, eu estou tirando, né, a minha conclusão acerca de Deus. Há um ditado que fala assim, né? Deixa Deus ser Deus. E parece até uma coisa esquisita, como se a gente tivesse o poder de manobrar com a divindade, mas não é isso não. É na minha vida eu consentir que a vontade de Deus se opere. Porque se eu consentir que a vontade de Deus se opere na minha vida, eu serei feliz. Eu estarei, vamos dizer assim, no ajuste da lei, porque a lei de Deus é para minha felicidade. Eu estarei entendendo os meus desvios. Eu estarei entendendo as minhas fragilidades. Eu partirei para um campo diferenciado, na compreensão da própria vida, na leitura da minha própria reencarnação. Isso é o entendimento do fato que a doutrina nos dá, né? É esse entendimento, meus queridos, que a nossa amada Rádio Rio de Janeiro, se esforça tanto em trazer de formas variadas, uma programação variada, essas questões que compõem o dia a dia da nossa vida, o dia a dia da nossa reencarnação,
para que a gente não perca tempo com reclamações, com fugas, com revoltas, com maledicência. A gente tem que ter, assim, muito cuidado mesmo, porque às vezes a gente até pega, a gente apreende, e é da mediunidade mesmo, o sentimento, o pensamento, o desequilíbrio do outro como se fosse nosso. E a partir daí, olha a confusão formada, desnecessariamente. Então a rádio, ela tem esse papel, e a gente sempre fala, estimulando a todos nós, que somos usufrutuários desta emissora, não é? Todos nós mesmos temos esse grande benefício para ajudarmos a mantermos a rádio no ar. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É importantíssimo, gente. A gente tem contato com pessoas que são assim, espíritas, não são espíritas pelo estudo, né? Vai ao centro um dia, outro, e elas falam da importância da rádio, agora pelo aplicativo também, pelo YouTube. Então a gente precisa, é necessidade nossa, que essa ideia seja mantida. E para também ajudar aqui a nossa própria mente no entendimento, porque às vezes eu sei de cor aquela página da codificação, aquela página psicografada, mas eu não consigo fazer o link entre aquela página e a questão da minha vida. O nome disso é entendimento, que precisa ser ampliado. Então, continua ele a falar, o nosso irmão Carlos, né, através do médium Roberto Lúcio de Souza. Infelizmente, os menos afeitos ao aprendizado sistematizado envolveram tais ocorrências no rolo miraculoso, exigindo do pai uma postura de derrogador das suas próprias leis, sendo que se isso não acontecesse, ele não estaria se mostrando impotente do seu lugar do Senhor da vida, deixar Deus ser Deus, né? No meio espírita, busca-se hoje, mais e mais, uma compreensão profunda de tais fenômenos, sem esquecer-se de que todos eles são frutos da sábia vontade de Deus. Então, a gente vai aprendendo como, ele falou aqui, aprendizado sistematizado. Não vale eu pegar um trechinho do livro dos médios hoje, outro livro dos Espíritos amanhã, aí um dia eu achei muito interessante alguma parte da Gênese, em outro momento eu peguei lá o Céu e o Inferno, aí no outro momento o Evangelho. Não, gente, é estudo sistematizado, tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter uma organização para a nossa própria mente sistematizar o conhecimento, porque senão fica uma coxa de retalho. E dentro da coxa de retalho, quer dizer, para costurar isso, eu entro com meus achismos, as minhas opiniões pessoais. E isso não é saudável, isso não é bom para nenhum de nós. Então vamos ter essa visão, sabe? Vamos ter essa amplitude que a doutrina espírita, que esse aprendizado sistematizado dá. Então é para todos nós, gente. Quando a gente está falando aqui na rádio, alguém pensa assim, mas ela já estudou todos. E aí a questão é, quantas vezes? E a gente vai ano a ano refletindo, refazendo os estudos, refletindo, pensando. Tem pessoas até que sorriem, né? A obra de André Luiz mesmo. A gente continua acompanhando pela rádio o trabalho belíssimo, né? Que está sendo feito às 11 horas pelos nossos queridos amigos. E eu continuo fazendo minhas leituras também. E como eu leio durante o ano toda a obra de André Luiz, eu já estou agora nesse mês de dezembro, já encerrando Entre a Terra e o Céu. E é muito bom, meus amigos, é só aprendizado. É só aprendizado chegando até nós. E a gente vai amadurecendo. Quantos aspectos que nós não víamos e que a gente, através do estudo, consegue enxergar, consegue organizar, não é, na nossa vida. Isso dá um bom ânimo, dá uma garra, dá uma vontade de viver, sabe? Uma vontade de melhorar, de ser bom. Isso surge na nossa alma. Então, ele continua, o irmão Carlos, a nos falar. É comum, entretanto, na medida que eles passam a existir, quer dizer, os fenômenos passam a existir,
que os agrupamentos busquem se aproximar do médium de forma curiosa e idólatra, esquecendo de que toda a obra vem de Deus. Aí é o perigo. E que as pessoas possam se aproximar, elas podem, o direito, o livre-arbítrio, cada um faz da sua vida o que quiser. Agora, bobo é o médium que se deixa idolatrar, que se julga médium principal, o médium mais importante. Isto, gente, é uma armadilha muito séria, porque não corresponde à realidade. O nosso dia a dia, ele é comum na vida de espírito reencarnado. Temos que pagar conta, temos que realizar tarefas, nem sempre tão agradáveis, né? Na posição de perfeição, nem sempre as tarefas ficam bem feitas, temos que refazer. Vai chegando o momento da nossa reencarnação, eles até começam a esquecer umas questões. Então, a nossa vida é comum, então eu tenho que olhar, minha vida é comum. Ela é qualificada pela doutrina espírita, pelo conhecimento da doutrina espírita, mas isso não quer dizer que eu não tenho obrigações a fazer, que eu não preciso crescer, que eu não preciso me melhorar, não, nada disso. Eu preciso fazer esse movimento de melhoria interior. E o fenômeno vai me ajudar a isto. O fenômeno vai me ajudar a me relacionar até com as pessoas, mas que eu não me sinta melhor do que ninguém, porque o fenômeno ocorre através de mim. Aquela imagem que foi por intuição, eu agradeço a Rádio Rio de Janeiro, que foi na gravação de um programa, da lâmpada e da luz. O médium é lâmpada. Ah, mas sem a lâmpada, a luz vai passar? Não, né? A luz não vai passar. Mas o médium não é a luz. Se a luz faltar ou apagar, a lâmpada vai ser simplesmente aquele êmbolo ali de vidro. Então é muito bom a gente se colocar no lugar, não é? Sou importante, sou para ajudar? Sou importante para ajudar, sim. Mas não sou só eu. O momento de ajuda é uma excelente oportunidade que a vida está me dando. E continuo a falar sobre o que as pessoas que chegam ao agrupamento, aos agrupamentos espíritas pensam. Ó, misturam o fenômeno com o veículo de manifestação. Emitificam o medianeiro, como se em sua vida moral ele trouxesse a tonalidade grandiosa daquilo presente em sua mediunidade. Meus queridos, nós então, que somos médiuns e trabalhamos na divulgação, a gente fica em muitos momentos envergonhados, porque a mensagem é tão alta e a mensagem é para nós mesmos. E aí a pessoa, muito obrigada, né? Olha, foi certinho, você é excepcional. Não somos, não. Às vezes não dá tempo de dizer que a gente não é, mas que na nossa cabeça, assim, não é isso não, gente. A mensagem é para mim também. Eu preciso me apropriar desse conteúdo, eu preciso melhorar. São essas as questões da utilidade, né? E da propriedade da mediunidade na vida de cada um de nós. E continua o irmão Carlos a nos falar. Dentro dessa caminhada, o médium, por dificuldades próprias, muitas vezes enche-se de vaidade e orgulho, perdendo a oportunidade do serviço no bem. Aí é que está, né? Porque na hora que eu me encho de vaidade e orgulho, olha só, está a lâmpada, né, cheia de água. E aí ela cheia de água vai poder refletir a luz? Não vai, né? Vai ser só a sombra que vai aparecer por ali. Ela vai sombrear, podendo até causar danos a quem está passando por ali. Então é assim o cuidado, meus amigos, da gente ir trabalhando a humildade, mas não é essa humildade que é a subserviência, não. É a humildade da compreensão, da gente se colocar no nosso lugar, da gente perceber que nem tudo a gente faz tão bem conforme deveria, perceber os momentos de má vontade, os momentos de inveja, os momentos de intolerância, os momentos em que o trabalho não foi tão proveitoso, reconhecer tudo isso e aprender com Jesus, que é o grande aniversariante desse mês, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode dar o passo seguinte. E continua o
o irmão Carlos a falar. Nesse ângulo, cabe nos lembrar a fala de Maria ao perceber-se cheia do Espírito Santo. E eu vou ler de novo o dito bíblico, hein? Que é o Cântico de Maria em Lucas, capítulo 1, versículo 49. Porque me fez grandes coisas do poderoso, e santo é o seu nome. Então ele diz, nesse ângulo, cabe nos lembrar a fala de Maria ao perceber-se cheia do Espírito Santo. Ela tem a compreensão real de que a maravilha vem do Todo-Poderoso e busca, no gesto de serva fiel, santificar o nome do Criador, através de atitudes nobres e exemplos dignos. E aí a gente vê o trabalho de Maria. Inclusive eu gosto muito de ler que aquela túnica sem costura que Jesus usava, né, que era uma coisa nobre, era fiada por Maria. Então, olha a tecelã trabalhando ali, cuidando de uma casa, cuidando de uma família numa época em que não tínhamos os recursos tecnológicos que temos no dia de hoje e que às vezes mesmo assim a gente deixa de fazer e se aborrece. Mas ela fazia tudo isso, né? Isso, gente, é a questão da humildade. Sabia que a tarefa era grande, sabia da grandeza de Jesus, mas sabia também se comportar através de atitudes nobres e exemplos dignos. E aí continua o irmão Carlos a nos falar. Na seara do Senhor, não podemos perder a lição, tanto para o que se encontra como instrumento mediúnico, quanto... Desculpa que passou um avião aqui. Na seara do Senhor, não podemos perder a lição, tanto para o que se encontra como instrumento mediúnico, quanto para o observador e beneficiário do fenômeno. A mediunidade é dom divino. Nada deve retirar dela essa característica. Quanto a nós, resta-nos o dever de aproveitá-la para o entendimento da lei e da grandiosidade do Criador, utilizando-a como recurso de transformação na sagrada tarefa de servir. Então, meus amigos, vamos ver, né, as nossas atitudes, nossos exemplos e aproveitar como recurso de quê? De transformação. Essa mediunidade, esse trabalho mediúnico que eu faço, está me ajudando na minha transformação, está ajudando pelo menos na mudança do meu ponto de vista em relação a mim mesmo, em relação à minha vida, em relação ao meu próximo, em relação a Deus. É esta a grande mensagem. E a gente vai sempre lembrando, né, da singeleza de Maria de Nazaré, da vida muito simples, mas grandiosa, digna. Então que a gente também não exija da mediunidade nenhum privilégio, porque não é esse o objetivo. Que a gente entenda que o nosso privilégio, como falamos em sessões anteriores, é o privilégio de servir com Jesus, através da compreensão que a doutrina espírita fartamente vem oferecendo a todos nós. Que possamos então, amigos, ir preparando o nosso coração para a solene celebração do Natal, em que o convidado maior será Jesus de Nazaré. Que Ele nos abençoe, que estejamos muito felizes, porque temos o Evangelho como roteiro seguro em nossa caminhada. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.